Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal no YouTube. E hoje eu vou falar com você sobre os 6 maiores erros que levam os empregadores domésticos a ter problema na Justiça do Trabalho. Uau! Só que antes de tudo, se você é novo aqui no nosso canal, já vem, se inscreve, ativa as notificações para você aprender a contratar, lidar e não ter problema trabalhista com a empregada doméstica de confiança. Já vamos aproveitar também? Deixa aqui seu curtir para nós conseguirmos ajudar outros empregadores domésticos e profissionais da área trabalhista a contratar a empregada doméstica de confiança. Mas aqui, vamos já colocar a mão na massa e eu quero saber uma coisa de você. Você imagina o que leva uma empregada doméstica a entrar na Justiça do Trabalho contra o empregador doméstico? Aqui eu vou te falar algumas situações. Primeiro, falta de dinheiro. Por quê? A empregada doméstica, quando ela deixa a casa e família do colaborador, ela tem mais 2 anos para pensar se ela vai entrar ou não na Justiça do Trabalho. E aqui nesse caso, pode ser que no meio do caminho, ela acabe precisando de dinheiro e ela vê a Justiça do Trabalho como uma alternativa para ela ter esse dinheiro. Outra coisa, falta de transparência entre empregada doméstica e empregador. Tem também a parte de maus tratos. Se tratar mal a empregada doméstica, ela fica com raiva e ela pode também entrar na Justiça do Trabalho. Tem também os péssimos términos de contrato de trabalho. Se você termina mal esse contrato de trabalho doméstico, possivelmente ela vai até a Justiça do Trabalho. Esses fatos, essas formas que levam a empregada doméstica a ir até a Justiça do Trabalho, eles também são complementados por algumas ações que o empregador doméstico ele tem na hora que ele está fazendo a gestão desse contrato doméstico. Um dos primeiros erros que os empregadores domésticos cometem, que leva assim muitos para a Justiça do Trabalho, é a falta de registro. Se você é empregador doméstico, você já viu aquele assunto? Não precisa me registrar não, eu preciso receber o seguro-desemprego, ou eu estou recebendo um benefício do governo, eu não posso ter registro, não quero registro, não quero ser fichado. Você já viu esse assunto? E aqui lembrando que empregada doméstica não é só a faxineira não, é a babá, é o cuidador de idoso, é o caseiro, é o motorista, são todos os empregados que trabalham para pessoa física e família em atividades sem fins lucrativos. Quando você abre mão de fazer esse registro, você está entregando nas mãos dela a oportunidade. Caso ela queira, ela ingresse na Justiça do Trabalho contra você. Aí tem muitos empregadores que falam assim, Michele, mas e se eu fizer um documento que ela assina falando que ela abre mão desse registro? Não adianta em nada. A empregada doméstica não pode abrir mão desses direitos. E você, como empregador doméstico ou profissional da área trabalhista, que precisa aconselhar o empregador doméstico, precisa entender que é do empregador doméstico a responsabilidade de fazer o registro da empregada doméstica em até 48 horas. Indiferente se ela quer esse registro ou se ela não quer. Então aqui nesse caso, você precisa tomar uma decisão muito importante. Você quer entregar nas mãos da empregada doméstica ali a oportunidade dela, no momento que ela quiser ingressar na Justiça do Trabalho, ou você quer fazer a sua parte e tomar o controle dessa contratação? Outro caso que leva muitos empregadores domésticos a terem problemas na Justiça do Trabalho são as horas extras. Porque, primeiro de tudo, tem que assinar o controle de ponto. O controle de ponto ele é obrigatório na contratação doméstica. O controle de ponto, ele não pode ter horário britânico. O que é horário britânico? Imagina que você contratou ela das 8 às 17 horas. Com intervalo das 12 às 13 horas. O controle de ponto ele não pode estar todo escrito das 8 às 17, intervalo 12 às 13 e assim tudo igual. Por quê? Porque ela não cumpriu sempre os horários dessa forma. Esse controle pode ser inválido. Rasura, o controle tá amassado, rasgado. Esse tipo de controle de ponto também não é aceito. Você vai fazer, mas é a mesma coisa de não ter feito nada. E quais são os problemas que você tem com as horas extras? Quando você faz esse controle de ponto mal feito, ou você abre mão de fazer esse controle de ponto, que é aquela situação assim, mas e se eu fizer o controle de ponto e ela achar que eu estou desconfiando dela? Quando você abre mão também de fazer esse controle de ponto, você pode ter que pagar horas extras de acordo com o que ela falar na Justiça do Trabalho, e você pode também ter que pagar se ela
falar que não fez horário de intervalo de descanso e refeição. Então, tomem muito cuidado com isso, façam a parte de vocês. E coloca também no contrato doméstico que as horas extras só serão possíveis com a autorização do empregador. Terceiro problema, a não concessão do intervalo para descanso e refeição. É aquele caso, a empregada doméstica vem e fala assim, olha, mas eu não vou fazer intervalo não, eu preciso fazer o meu trabalho rapidinho para sair mais cedo. Não! Não pode. Tem também aquele caso assim, mas o meu bebê, ele não pode ficar sozinho, então não dá pra ela fazer intervalo. Aí você também abre mão. Ou é um cuidador de idoso. Aí o idoso também não pode ficar sozinho, então não dá pra ela fazer refeição. Aqui nesse caso, uma coisa que eu falo que é muito importante é adequar as rotinas e hábitos da casa com a empregada doméstica que você está contratando. Aqui nesse caso, por exemplo, o bebê foi dormir, você consegue reduzir o intervalo para 30 minutos, de 1 hora para 30 minutos, tem que fazer um acordo escrito e ela vai e faz a refeição. Da mesma forma o idoso. E aí a empregada doméstica vai e faz a refeição. Por quê? Porque senão esse tempo que você não concedeu para intervalo de descanso e refeição, você tem que pagar como extra e se tiver uma fiscalização, você ainda pode ser multada. Um próximo problema é o acúmulo de funções. O que você precisa fazer? Quando você contrata a empregada doméstica, você precisa descrever todas as atividades que ela vai exercer na sua casa e junto com a sua família. Aqui nessas atividades, você precisa tomar cuidado para você não juntar uma função com outra. Então, por exemplo, é uma faxineira e a faxineira ela também vai ter que tomar conta das crianças. Aqui você está juntando a função de faxineira com a de babá. Imagina que também é a mesma coisa. Ela tá fazendo a faxina da casa e você quer que ela também tome conta do idoso. Aqui você tá juntando duas funções. Tem que descrever as atividades e tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a babá, ela pode cuidar das crianças e também fazer a faxina do quarto das crianças, lavar roupa das crianças, fazer comida das crianças. Então é só você deixar bem claro as atividades e ver qual a função que você vai registrar, que mais se adequa às atividades que você descreveu. Porque senão, na Justiça do Trabalho, você pode ter que pagar um adicional de acúmulo de função. Quinto problema é aquele famoso salário por fora. Então, não quero pagar tudo dentro da folha, porque fica muito caro. Vou pagar por fora. Quando você faz esse pagamento, esse salário por fora, fica claro que era um salário, só que você estava pagando por fora e não estava recolhendo INSS, FGTS. Aí, aqui, nesse caso, você pode ter que colocar o salário em todo o período que ela ficou com você, aqui sempre limitado até 5 anos, e aí você tem que pagar anterior na Justiça do Trabalho. Sexto erro, concessão de férias errado. Aqui, a empregada doméstica que fica até 12 meses trabalhando na sua casa, junto com a sua família, ela vai ter 30 dias de férias. Se o contrato dela for aquele de 8 horas diárias até 44 horas semanais. Se for um contrato por tempo parcial, que ela trabalha até 25 horas na semana, os dias de férias são diferentes, eles são proporcionais ao tempo que ela trabalha. Aí imagina que você não viu que as férias da empregada doméstica estavam para vencer. Concessão de férias errada. Pagou as férias da forma errada. Você também pode ter problema. Por isso que quando nós falamos em contratar a empregada doméstica de confiança, não é algo tão simples assim. Por mais que essa relação ela vai se desenvolver dentro da sua casa e junto com a sua família, nós temos regras que precisam ser seguidas, como a convenção coletiva de trabalho da sua região, se tiver, como a lei da empregada doméstica. E se você não seguir essas regras ou não souber lidar com essas regras do contrato doméstico que você escolheu, você pode acabar tendo problemas na Justiça do Trabalho. Por isso que você precisa ver esses erros que muitos empregadores cometem e aprender com esses erros, para você não ter que passar por isso, para você não ter prejuízo na sua casa. Então, para você que quer aprender a contratar, lidar e não ter problema trabalhista com a empregada doméstica de confiança, quer ter acesso a modelos de contratos domésticos, documentos necessários para essa contratação, quer aprender a colocar essas informações no sistema do e-social, eu vou deixar aqui abaixo o link do meu curso Doméstica de Confiança. E o vídeo de hoje é isso. Vou pedir para você que tem dúvida, deixar suas dúvidas aqui nos comentários e também sugiram temas para os nossos próximos vídeos. É isso, te vejo no nosso próximo vídeo aqui do canal no YouTube.